Olá, tudo bem? Chegamos na lição de número 13. Estamos encerrando o nosso trimestre. Que trimestre poderoso, que ensinamentos fantásticos, né? O tema da lição da semana é Escolham hoje. O nosso verso áudio diz assim: Mas, se vocês quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação de aliança, mas desta vez conduzida pelo líder idoso de Israel. Josué se aproximava do fim de sua vida. Não havia nenhum substituto à altura e nem à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel de que seu rei era o próprio Yahvé, o próprio Deus, e que se permanecessem fiéis a ele, desfrutariam de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano. Como uma nação teocrática, precisava ter em mente que o seu único rei era o Senhor. Israel precisava renovar a aliança com Deus e ser fiel a ele sempre. Domingo, vocês estavam lá. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os juízes, os seus oficiais, e eles então se apresentaram diante de Deus. Agora, quando as promessas feitas a Abraão haviam sido cumpridas, Israel estava renovando a aliança com Deus no mesmo lugar em que a primeira promessa havia sido feita. Deus é o principal agente das ações do passado revisado. Deus diz: Eu tomei, eu dei, eu enviei, eu atormentei, eu fiz, te livrei, e etc. Israel não era o protagonista da narrativa, mas sim um coadjuvante. Foi Deus quem havia criado Israel. Se ele não tivesse intervido na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos pagãos. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. Os ancestrais e a geração de Siquém, eles foram tratados como um só. A grande maioria que estava lá não tinha vivenciado o êxodo. Nem todos estiveram no Monte Horebe. No entanto, Josué disse que todos estiveram lá. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. O Deus que atuou em favor dos antepassados no passado, ele está pronto para atuar em nosso favor nos dias de hoje e na geração atual. Herdamos as bênçãos do passado. Segunda-feira, com sinceridade e verdade. Diante do apelo, deveriam decidir se seriam fiéis a Deus ou se seriam idólatras. O apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer o Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude de suas exigências. Um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino, com integridade e fidelidade. Devemos servir a Deus com integridade e fidelidade. Alguém fiel é confiável e fidedigno. Basicamente, Josué estava pedindo que Israel manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado para o seu povo ao longo da história. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que ele fez por nós. É assim que nós hoje também devemos nos relacionarmos com Deus. Devemos ser fiéis e íntegros a Ele. Renovar a aliança com Deus não só no final da vida, mas todos os dias de nossas vidas. Terça-feira, livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo. Desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Israel era livre para rejeitar Yahvé.
após sua eleição divina, mas isso seria absurdo e sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a existir, ou dar as costas e deixar de existir. Israel então responde que vai servir a Deus firmemente. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência divina e começou a destacar as dificuldades que o povo teria em servir a Deus. Primeiro, a decisão de servir a Deus é muito séria. Segundo, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal. E terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Precisam se entregar e pedir a ajuda de Deus. É sério o que Deus diz. A decisão de servir a Deus deve ser pessoal. Quarta-feira, os perigos da idolatria. A ameaça da idolatria não é teórica. Os deuses agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio do povo. Assim, Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. O coração humano é pecaminoso. Ele não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes da nossa parte para incliná-lo a cumprir a vontade de Deus. Mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria ao Senhor, o que, como Josué ordenou, envolvia remover os deuses estrangeiros do meio deles, não há relatos de que isso tenha acontecido. O apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava apenas à geração de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus que ler a mensagem ou ouvir essa mensagem. Devemos então inclinar o nosso coração a Deus e seguir fielmente aquilo que Ele pede de nós. Quinta-feira, terminando bem. Agora a nação enterrava seus líderes no território da própria herança, expressando assim um senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas tinham sido cumpridas. O futuro do povo dependia do tipo de resposta que ele daria às muitas perguntas que dizem respeito ao futuro. Israel seria fiel ao Senhor? Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir a terra prometida? Conseguiria se apegar a Deus e não se envolver com os outros ídolos? Que decisões você e eu precisamos tomar hoje para termos a certeza da salvação? Espero que essa rápida recapitulação o ajude, que Deus nos abençoe, que possamos ter um final de ano próximo de Deus